Essa aula é para falar sobre a parede abdominal, mencionando os músculos, vasos e nervos dessa parede. Como músculos formadores da parede abdominal, nós temos 4 músculos. O músculo oblíquo externo do abdômen, o oblíquo interno do abdômen, o transverso do abdômen e o músculo reto do abdômen. Nessa figura aqui, nós temos 2 esqueletos de cão, um visto lateralmente e outro ventralmente, para justamente falar sobre a origem e inserção desses músculos. Vamos começar falando do músculo oblíquo externo do abdômen. Bem, ele vai se originar a partir de uma faixa que fica aqui no dorso, que é chamada de faixa tóraco-lombar, e também de várias interdigitações que surgem aqui das costelas, desde quarta ou quinta costela até a última, né, seguindo esse contorno aqui. E esse músculo, as fibras musculares deles, tem uma direção saindo de crânio dorsalmente para caudo ventralmente. Então as fibras dele ficam nesse sentido. E vão se fixar num ligamento que fica aqui no osso do quadril, que é o ligamento inguinal, as fibras musculares, e também numa aponeurose que vai se formar aqui e se fundir com a aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen do outro lado, bem na linha mediana, né? Então você tem as fibras musculares de um oblíquo abdominal externo desse lado, desse lado, do outro lado se encontra aqui. Os dois vão apresentar uma aponeurose e essa aponeurose dos dois vai se fusionar aqui no meio numa estrutura que é denominada de linha alba, que vai se estender desde a região do apêndice tifoide até a sínfise pélvica aqui. Já o músculo oblíquo interno do abdômen, ele vai se originar aqui da região da tuberosidade coxal, da faixa tóraco-lombar e dos processos transversos das vértebras lombares. E as fibras musculares dele vão seguir numa direção oposta à do oblíquo externo do abdômen, vindo de caudo dorsal para crânio ventral. Essas fibras musculares elas vão se inserir através de aponeurose ou também diretamente, né, diretamente aqui na última costela e no arco costal, e na aponeurose, que vai ficar aqui embaixo, que vai se fusionar com a aponeurose do mesmo músculo do lado oposto, também na região da linha alba, como a gente fala do músculo oblíquo externo do abdômen, né, que vai se estender aqui ventralmente, da região do apêndice tifoide até a sínfise pélvica. Então vai ficar a aponeurose dos dois músculos, um de cada lado aqui, e as fibras musculares nesse sentido aqui, né, oposto ao do oblíquo externo do abdômen, que eram nesse sentido aqui. Já o músculo transverso do abdômen, ele vai se originar aqui a partir do processo transverso das vértebras lombares e das cartilagens aqui do arco costal. As fibras dele vão ter um sentido transversal, daí esse nome de músculo transverso do abdômen. Vão ficar nesse sentido aqui. E ele vai apresentar uma aponeurose aqui, ventralmente, que vai se unir com a aponeurose do mesmo músculo do lado oposto, bem na região da linha alba. Então esse é o ponto de inserção dele. E aqui os pontos de origem. O músculo reto do abdômen ele se origina aqui na parte ventral das cartilagens costais, na altura da quarta. Ele é uma lâmina muscular alongada que vem se prender aqui, se fixar no tendão pré-púbico, de forma que são dois, um de cada lado, eles vão ficar nessa posição aqui, uma faixa muscular aqui e outra aqui. Ele tem o seu ventre muscular dividido em vários segmentos por tendões de sentido transversal. Portanto, ele é um músculo poligástrico. Esses tendões transversais são conhecidos também como intersecções tendíneas. Entre os dois músculos vai
se localizar aqui a linha alba. E esse músculo, a aponeurose dos músculos anteriores que nós falamos, como elas vêm se prender aqui na linha alba, elas vão ficar envolvendo esse músculo aqui, formando o que nós chamamos de estojo aponeurótico do músculo reto do abdômen. Os músculos abdominais em conjunto, eles vão pressionar as vísceras abdominais, aumentando a pressão intraabdominal, e também dessa forma ajudando na expiração, ajudando em eventos também como a defecação, a micção e o parto. Então nessa figura aqui, retirada do Anatomy of the Dog do Miller, nós podemos ver o oblíquo externo do abdômen, ó, as fibras dele aqui vindo de dorsal, crânio dorsalmente para caudo ventralmente. E aqui ó, terminam as fibras musculares e se inicia essa estrutura aqui que é a aponeurose, que vem se fixar então aqui ó, nessa estrutura que é a linha alba. E a gente pode ver já aqui por baixo da aponeurose ó, o músculo reto do abdômen e as intersecções tendíneas dele, ó, dividindo ele em vários ventres musculares. Aqui a aponeurose dele que se fixa lá na altura da quarta ou quinta cartilagem costal, e a fixação dele aqui ó, no tendão pré-púbico. Aqui nesse lado a gente pode ver ele totalmente exposto, onde foi removida a aponeurose desses músculos do abdômen, e a gente vê as diversas intersecções tendíneas e os diversos ventres musculares. Nessa figura do lado de cá, a gente já consegue ver também ó, as fibras, né, num sentido oposto à do oblíquo externo, que são a do oblíquo interno, a aponeurose dele, também vindo envolver aqui ó, o músculo reto do abdômen, para formar aquele estojo aponeurótico do músculo reto do abdômen, como mencionei anteriormente. E desse lado aqui, as fibras do músculo transverso do abdômen e a sua aponeurose. Então a aponeurose desses três músculos, oblíquo externo, interno e transverso do abdômen, eles se fixam aqui na linha alba, no centro aí da região ventral do abdômen. Existe também uma abertura na parede abdominal nessa região aqui, que é chamada de região inguinal. A gente vai subdividir daqui a pouco a parede abdominal em regiões, e essa abertura aqui é chamada de canal inguinal, por estar justamente localizado na região inguinal, como nós vamos falar daqui a pouco. Aqui então no equino a gente consegue observar, nessa figura retirada do Koenig, o músculo oblíquo externo do abdômen se origina a partir de diversas digitações que se iniciam aqui nas costelas, né, a partir de quarta ou quinta costela, indo aqui até a última, né, num sentido ascendente. Vão se originar aqui também na face tóraco-lombar, como a gente falou, e vem se inserir nesse ligamento aqui, que é o ligamento inguinal, e também na linha alba, que vai estar aqui ventralmente, através da sua aponeurose, que é essa parte branca aqui. E foi removida uma parte dele aqui, justamente para a gente poder visualizar a origem do músculo oblíquo interno do abdômen, ó, se originando aqui na tuberosidade coxal e no ligamento inguinal. E vindo ó, se fixar aqui no arco costal, né, e também vai se fixar aqui na linha alba, ventralmente. E lembrando mais uma vez ó, o sentido oposto ao do oblíquo externo das fibras do oblíquo interno. E aqui por baixo dele a gente vê o músculo transverso do abdômen se originando aqui do processo transverso das vértebras lombares, né, as suas fibras no sentido transversal, que vão se fixar aqui também através da sua aponeurose na linha alba ventralmente. E mais uma vez, uma abertura que nós vamos falar daqui a pouco, que é o canal inguinal aqui, ó, essa perfuração na parede abdominal. Agora nós vamos observar uma sequência de figuras retiradas de um atlas de anatomia do equino, para justamente mostrar esses músculos, né, em peças anatômicas. A gente coloca aqui o esqueleto de um equino, para justamente mostrar alguns pontos de referência, como a tuberosidade coxal, o arco costal,
que são estruturas que nós podemos identificar aqui nessa peça. Ó. Tuberosidade coxal está aqui, ó, a asa do ilho aqui, né, e aqui o corpo do ilho. Né? A asa do ilho é essa estrutura e o corpo do ilho é isso aqui. A gente consegue observar aqui. Aqui nessa altura estão os processos transversos das vértebras lombares e o arco costal se encontra aqui. Reparem que aqui tem um músculo, ó, que as fibras estão numa direção muito diferente do que eu falei anteriormente, dos outros músculos, e essas fibras musculares vindo até aqui na parte ventral do abdômen. Né? Não tem uma aponeurose dele vindo aqui. Isso aqui é o músculo cutâneo do tronco, que vai recobrir todos aqueles músculos, né? Mais especificamente o mais externo, que é o oblíquo externo do abdômen, que isso aqui fica logo abaixo da pele, ele se insere na pele, e é aquele músculo justamente que, quando o animal contrai ele, faz a pele tremer, né? Ou se movimentar. Isso é bem observável no equino. Então, na próxima figura, nós vamos remover esse músculo, e a gente observa ele aqui, ó, removido. Aí aqui sim a gente observa o músculo oblíquo externo do abdômen. Só foi retirada também uma estrutura que não está mostrada aqui, que é um acúmulo de fibras elásticas que existe na face profunda aí no tronco dos grandes animais, principalmente no equino, aí, no bovino. A face profunda que recobre o músculo oblíquo externo do abdômen, ela tem uma grande quantidade de fibras elásticas e ela fica num tom amarelado, que é conhecido como túnica flava, mas não está representado aqui. Então aqui a gente consegue observar as várias interdigitações, né, do músculo oblíquo externo do abdômen, se fixando aqui nas últimas costelas, e até ele se interdigitando aqui, ó, com esse músculo aqui, que é o músculo serrátil ventral, a parte torácica desse músculo. Então a gente repara aqui o sentido das fibras, como eu falei anteriormente, vindo de crânio dorsal para caudo ventral, e aqui é onde vai se iniciar então a aponeurose desse músculo para vir se fixar na linha média do corpo. Na próxima figura, ó, o oblíquo externo foi rebatido, foi removido aqui, ó, os pontos dele de fixação, né, nas costelas, e aqui a gente observa o músculo oblíquo interno do abdômen, ó, se originando aqui na tuberosidade coxal, na face tóraco-lombar aqui, e vindo se fixar aqui, ó, no arco costal. Né, as fibras dele, como mencionei anteriormente, vindo de caudo dorsal para crânio ventral, né, e vindo em direção a uma aponeurose que começa aqui, e essa aponeurose vai se fixar na linha alba. Nessa próxima figura, a gente rebateu aqui, ó, o oblíquo externo, o oblíquo interno, e aqui a gente já vê o transverso do abdômen, né, se originando aqui a partir do processo transverso das vértebras lombares, e ó, as suas fibras num sentido transversal, né, vindo em direção à sua aponeurose que se encontra aqui ventralmente. E aqui a gente já encontra, ó, o reto, músculo reto do abdômen também, né, conforme foram sendo removidos esses músculos e separando a aponeurose deles, a gente consegue desfazer os tojos aponeuróticos do músculo reto do abdômen. Né, e a gente já observa aqui, ó, por sobre, né, os músculos transversos do abdômen, os nervos, né, os vasos e nervos abdominais, que nós vamos mencionar daqui a pouco. Repare que a parte caudal aqui, ó, do músculo transverso, né, do abdômen, ela é praticamente toda aponeurótica aqui. Você já não tem aqui nessa região fibras musculares dele. Bem, com relação à vascularização, a gente vê aqui uma figura retirada do Anatomy of the Dog, onde a gente vê a artéria aorta, né, a parte torácica dela é a parte abdominal, né, a aorta torácica e a aorta abdominal. Os vasos que vão vir vascularizar a parede abdominal são vários. Né? A semelhança do que ocorria na região torácica, onde nós tínhamos aqui os vasos intercostais, como aqui não tem costelas, não vamos ter vasos intercostais, mas sim artérias lombares. Né? Só foi representado aqui o ramo dorsal dela, mas o ramo ventral delas vem seguindo aqui, né, acompanhando os nervos, como nós vimos numa figura anterior. Pegando aqueles músculos oblíquo externo, interno e transverso do abdômen. Além desses vasos,
Nós temos outros vasos para destacar aqui. Nós temos aqui na aorta abdominal, né, esse vaso aqui, que é chamado de artéria frênico-abdominal, né, ela emite a frênica caudal e a abdominal cranial, que é essa daqui. Acompanhando a aorta aqui, a gente vai ver aqui no final, se dividindo na ilíaca interna e na externa. Se a gente acompanhar a ilíaca externa aqui, ela está emitindo aqui a artéria femoral profunda, e depois, continuando aqui como artéria femoral, a gente vê saindo da femoral aqui, ó, artéria abdominal caudal. Acompanhando essa femoral profunda, ela emite um tronco, que é chamado de tronco pudendo-epigástrico. Esse tronco pudendo-epigástrico passa lá pelo canal inguinal e vai se dividir na epigástrica caudal, né, e na artéria pudenda externa. Além disso, a gente pode acompanhar aqui na artéria aorta abdominal esse outro ramo aqui, que é a artéria circunflexa profunda do ilho. E temos que lembrar também que a torácica interna, que foi uma das artérias que nós falamos quando falamos de vascularização da parede abdominal, no outro vídeo, essa artéria aqui no final ela se divide num ramo que é a artéria musculofrênica e na epigástrica cranial. E essas epigástricas craniais e as caudais a gente pode ver nessa figura aqui ao lado, ó, elas vascularizando a parte ventral aqui do abdômen. Todas essas artérias elas vão apresentar veias satélites, né, como a gente pode ver aqui, ó, elas são acompanhadas por veias, né. A mesma coisa vai valer para essas outras que nós falamos. A única diferença é que, ao invés de você ter uma veia aorta aqui no teto, né, na realidade você tem o quê? Uma veia cava caudal. E essa veia cava caudal é que recebe as veias lombares aqui, correspondente às artérias lombares que nós mencionamos. Com relação à inervação, a gente pode ver nessa figura aqui que os nervos espinhais nessa região eles vão passar pelo forame intervertebral, né? Esses nervos vão ser chamados de nervos lombares. Eles vão emitir um ramo dorsal, que vem fazer a inervação dos músculos que estão aqui acima dos processos transversos, ou seja, musculatura epaxial e parte da inervação cutânea, aqui um pouco mais ventralmente, e manda um ramo ventral, que vem justamente inervar esses músculos que nós mencionamos, né? Você repare bem que ele manda, ó, ramos que vão passar entre os músculos e por cima aqui do músculo oblíquo externo do abdômen, e vem até aqui, ó, ventralmente, esse ramo mais profundo, né, para vir inervar o músculo reto do abdômen. Nessa região, os nervos lombares, eles trocam, os diversos nervos lombares, eles trocam algumas fibras entre si, de forma que eles formam um plexo lombar, né, e desse plexo lombar vão emergir né, os seguintes nervos. Os nervos, então, desse plexo lombar, que vão vir para a parede abdominal, são o ilho hipogástrico cranial, o ilho hipogástrico caudal, o ilho inguinal, o nervo cutâneo femoral lateral e o gênito femoral. Além desses músculos do plexo lombar, a gente tem que lembrar que os nervos que saem aqui entre as costelas, eles são denominados de nervos intercostais. Mas o último nervo torácico, ele vai sair atrás da última costela, que é essa daqui. Como ele não fica entre costelas, ele é chamado de nervo costo-abdominal. E ele também vai ajudar a fazer inervação dessa parede abdominal, assim como os últimos nervos, ó, intercostais. Pegam essas partes aqui do músculo oblíquo externo do abdômen, bem como o músculo reto do abdominal. Existe uma divisão que é chamada de divisão anatomoclínica do abdômen, e essa divisão é para subdividir a parede abdominal em algumas regiões que são utilizadas tanto na anatomia quanto na clínica. Essa divisão ela é feita a partir de 3 planos imaginários, inicialmente, que a gente traça, né? Um passando aqui na região onde fica o ponto mais cranial da cúpula do diafragma. Outro plano que vai tangenciar aqui o arco costal, que está aqui. E um outro plano que vai passar na altura das tuberosidades coxais. Dessa forma, o abdômen ele fica dividido em 3 regiões, uma cranial, uma média e uma caudal.
Então esses planos, né, um ficaria aqui, o plano mais cranial, o médio aqui e o mais caudal aqui. Além desses planos, para dividir a parede do abdômen, né, numa região cranial, numa média e numa caudal, nós vamos passar duas linhas paralelas entre si, que vão passar na região da eminência iliopúbica, no osso do quadril. As duas linhas, então, paralelas ao plano mediano, vão passar aqui na altura da eminência iliopúbica de cada lado, subdividindo, então, o abdômen em 9 regiões. A região onde se encontra aqui o apêndice tifoide é chamada de região tifoideia. Essa região aqui central, onde se encontra aqui a cicatriz umbilical, é a região umbilical. E essa região que se encontra à frente do púbis é chamada de região pré-púbica. De cada lado da região tifoideia, nós temos duas regiões que são os hipocôndrios, ou região hipocondríaca, direita e esquerda. De cada lado da região umbilical, nós temos as regiões laterais ou flancos. E de cada lado da região pré-púbica, nós temos a região inguinal de cada lado. Daí o nome daquela abertura que nós mencionamos aqui, né, ser chamada de canal inguinal. Nessa região lateral ou flanco também, nos grandes animais, principalmente, vai ter uma depressão, né, essa região é chamada de fossa paralombar, ela é de importância clínica nos grandes animais, porque é uma importante via de acesso para diversas cirurgias abdominais, que nós vamos falar mais adiante. A fossa paralombar, então, é justamente essa região que a gente consegue observar aqui nesses animais, né? Ela é uma via de acesso para a cavidade abdominal cirurgicamente, e a gente consegue ver que isso aqui é a tuberosidade costal, isso aqui é uma borda formada pelo processo transverso das vértebras lombares, isso aqui é o arco costal, e essa outra linha aqui é a borda do músculo oblíquo interno do abdômen. Então são essas estruturas que delimitam esse espaço aí. Ela é bem evidente, principalmente assim, quando o animal emagrece muito, ela fica bem visível, né? Já no animal mais gordo, né, você não percebe tanto, mas você consegue ver aqui essa fossa paralombar. Então nessa figura aqui mostrando, né, no equino, o músculo oblíquo externo do abdômen, o interno e o transverso, a gente vê essa borda aqui do músculo oblíquo interno do abdômen, aqui os processos transversos das vértebras lombares e aqui o arco costal. Então nessa região aqui é que fica localizada essa fossa paralombar. Nessa figura, nós podemos observar, então, as aberturas que eu mencionei anteriormente, que são os canais inguinais, um de cada lado. Cada canal inguinal consiste de um anel superficial, ou ânulo inguinal superficial, e um profundo. O ânulo anel superficial é essa abertura aqui, em forma de fenda, na aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen, que a gente consegue ver aqui. Removendo isso aqui, a gente vai observar aqui desse lado o ânulo inguinal profundo, que é a abertura profunda dessa passagem, né? Formada aqui por essa borda do músculo oblíquo interno do abdômen, o músculo reto do abdômen e aqui o ligamento inguinal. Reparem que tem uns feixes de fibras musculares que saem aqui do músculo oblíquo interno do abdômen para passar por dentro desse canal, tá? Formando um músculo que é chamado de músculo cremaster. E no macho, acompanhando esse músculo cremaster, nós temos esse cordão espermático, né, que vai abrigar os vasos e nervos testiculares. E na fêmea, ao invés de ter esse cordão ou funículo espermático, nós vamos ter uma estrutura que é chamada de processo vaginal, né, que vai ser nada mais do que um acúmulo de gordura com a terminação do ligamento redondo do útero, que é chamado de processo vaginal. Essa abertura é importante no macho para a passagem dessas estruturas que vão para o testículo, que vai se encontrar aqui, mas também é importante porque é uma via de acesso para algumas vísceras, às vezes para causar uma patologia que é chamada de hérnia inguinal. Daí a importância clínica disso. Nessa figura aqui, então, retirada do cone, que a gente vê aqui o ânulo inguinal superficial, o anel inguinal superficial, o cordão ou funículo espermático, acompanhado pelo músculo cremaster,
e a gente vê a passagem daquele vaso que nós mencionamos, que é o tronco pudendo epigástrico, né? Emitindo aqui a epigástrica, né, as artérias e a veia epigástrica, e para cá a artéria e veia pudendo externa. Nessa figura aqui a gente vê em detalhe um corte transversal aqui do funículo ou cordão espermático, onde a gente vê aqui, ó, os vasos e nervos que acompanham, que vão para o testículo, aqui o ducto deferente, que é uma estrutura também que parte do testículo, carregando aqui os espermatozoides, e esse músculo aqui, que é o músculo cremaster. E nessa figura aqui, né, retirada essa daqui do Dice, essas daqui do Anatomy of the Dog do Miller, a gente consegue ver aqui, ó, o ânulo inguinal superficial, né, essa fenda na aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. Aqui já ela tendo sido removida, aí a gente vê aqui a borda, ó, caudal aqui do músculo oblíquo interno do abdômen, para ajudar a formar o ânulo inguinal profundo, as fibras que se destacam dele para formar o músculo cremaster, aqui a borda do músculo reto do abdômen, que também ajuda a formar essa passagem, e o ligamento inguinal que se encontra aqui. Aí aqui no detalhe a gente consegue ver o processo vaginal na fêmea, que nada mais é do que uma projeção do peritônio, né, contendo aqui dentro o ligamento redondo do útero, que está aqui, ó, representado aqui, e gordura preenchendo isso daí. Já no macho, nós vamos ter o cordão espermático, ou funículo espermático, que está sendo detalhado aqui, onde a gente vê o músculo cremaster, os vasos e nervos que acompanham o testículo, assim como o ducto deferente. Então, aqui para finalizar, nós estamos mostrando diversos cortes transversais aqui no abdômen, né, num nível cranial, num médio e num caudal, aqui mostrando aqui na figura ao lado. Né, é como se nós tivéssemos feito corte nesse sentido e fôssemos olhar aqui agora nesse sentido. Tá? Então aqui é o exterior do abdômen e aqui é o interior do abdômen, onde ficam as vísceras. E aqui mostrando os músculos oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. E aqui, ó, envolvido pela aponeurose deles, o músculo reto do abdômen, que é esse músculo aqui. Então, isso é para mostrar a diferença do estojo aponeurótico do músculo reto do abdômen nas regiões cranial, média e caudal do abdômen. Né? Repare que na região cranial, a aponeurose do músculo oblíquo externo ela passa ventralmente, né, ao músculo reto do abdômen. Já a aponeurose do músculo oblíquo interno, ela segue aqui, ó, e se bifurca, mandando uma lâmina que segue ventralmente e outra que segue dorsalmente. E o músculo transverso do abdômen, uma lâmina de aponeurose que passa aqui dorsalmente a esse músculo. Todas essas aponeuroses se reunindo aqui na região da linha alba, que fica aqui. Quando a gente vai olhar num corte na região média do abdômen, a aponeurose do músculo oblíquo externo, ó, já continua passando ventralmente, a do oblíquo interno passa ventralmente, já não tem mais aquela lâmina, passa dorsalmente, aqui é o músculo reto do abdômen. Só quem passa dorsalmente é a aponeurose do músculo transverso do abdômen. Tudo isso se encontrando na linha alba. Na região caudal do abdômen a gente consegue ver aqui a aponeurose do músculo oblíquo externo, do oblíquo interno e do transverso do abdômen, todas três passando ventralmente ao músculo reto do abdômen, que está aqui. A única coisa que passa dorsalmente a ele é a faixa transversal do músculo transverso do abdômen e o peritônio.